Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Hoje nós teremos a nossa irmã Carla Júlia, que falará gestão da emoção. À minha esquerda, nossa irmã Conceição, que fará a prece final. E este irmão de vocês falará um pouco sobre a influência oculta dos espíritos. Na semana passada, nosso irmão e amigo Newton já iniciou falando sobre isso, não é? Então, hoje, a intervenção dos espíritos em nossa existência, nós temos a questão 465, que fala assim: por que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? A resposta é: para que sofrais, para que a gente sofra também, não é? Então, vejam, eu aprendi e passo para vocês que nós somos constituídos por três forças conjugadas, que chama-se vontade, pensamento e ação. Quantos de nós hoje está aqui acompanhado de entidades que eles encarnaram? E eles sintonizam conosco por quê? Não só pelo ódio. A obsessão pelo ódio acontece a toda hora, é algo que nós fizemos contra alguém, que desencarna e não nos perdoa, e passa a querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, nós lembramos que temos vícios, não é? Então, certos vícios que a gente tem, por exemplo, da bebida. Tem pessoas que diariamente bebem, né? Tornam-se alcoólatras. E aqueles que desencarnam com esse vício, o alcoolismo, continuam, depois que perdem o corpo físico, querendo tomar a bebida, ou fumar, ou tomar tóxico, ou fazer sexo desenfreado, e vai por aí afora. Nenhum de nós que desencarna, trazendo consigo algum vício, perde a vontade fora do corpo físico e vai sintonizar com quem? Com os encarnados que têm esse vício. Então, daí, a grande dificuldade que nós temos muitas vezes de nos libertar de um vício. Porque não só o nosso organismo pede, mas aquele desencarnado encontra no encarnado a condição propícia para se alimentar. Então, uma vez eu estava conversando com o nosso mentor, que nos ensinou muito, a mim, a Carla, a César, Ciro da Penha, que a gente sempre está falando o nome dele aqui. Hoje ele está com Alzheimer, doente, mas nos ensinou muito. E eu dizia: mas como é possível um espírito beber? Né? Então ele explica que fluidicamente o espírito tira de nós também a bebida que nós ingerimos. Eu fui, quando jovem, levado por ele a um terreiro e vi o Pai de Santo beber 3 garrafas de pitu em fração de 10 minutos. Eu digo: esse homem não vai se levantar daí nunca. Ele disse: vai, porque os caboclos que trabalham com ele sugam fluidicamente essa bebida. Então vejam, a influência dos espíritos em nossa existência é maior do que a gente possa pensar. Geralmente eles nos dirigem, eles estão sempre influenciando para que a gente beba, para que a gente tome tóxico, para que a gente faça aquilo que é errado. Então, essa vontade que nós possuímos, né, tem que ser vencida por nós mesmos. Eu oriento a todos que aqui chegam pela primeira vez que a casa espírita não faz milagre de a pessoa entrar ruim e sair bom. Não. Nós estamos aqui aprendendo como devemos nos comportar perante a nossa consciência. Muitos estão dizendo: ninguém está me vendo. Milhares de olhos nos observam. Então, quando a gente pensa que ninguém está vendo, esses espíritos que sintonizam conosco e que querem, através de nós, continuar a praticar seus atos negativos, encontrando no negativismo do encarnado, ele estará se deliciando.
Então vejam a importância da gente maneirar nossos pensamentos. Por exemplo, a gente está num trânsito, hoje é difícil, né? Porque tem muita gente querendo passar na frente do outro e faz coisas absurdas. E se a gente joga pensamento negativo, por exemplo, o cara nos dá um trancão no meio do trânsito, o que é que muita gente faz? Imediatamente chama um palavrão, elogiando a senhora mãe do condutor do veículo e desejando a ela uma profissão pouco recomendada. Não é verdade? Imediatamente, esse pensamento, essa sua vontade, essa sua ação está gravado por espíritos que se alimentam disso. Não foi à toa que no livro Nosso Lar, quem já leu, levanta a mão aí, André Luiz, chamado, né, de André Luiz, foi considerado suicida. E ele, como um médico, um cientista, ouviu Lícias, o enfermeiro que cuidava dele, dizer para um amigo que perguntou: quem está nesse quarto, Lícias? Ele disse: é André, o suicida. Ele ficou zangado, porque ele era médico, era cientista, e não tinha se suicidado, segundo ele. Aí disse: que história é essa que você está dizendo que eu sou um suicida? Aí ele explicou: André, você levava uma vida muito tênue em certas coisas, mas em outras você abusava do seu corpo físico, você destruiu a sua matéria orgânica em bebidas, em farras. Antes de ir para casa, você ia para a farra. E você passou 8 anos num grau, sendo chamado de suicida por espíritos que se alimentavam dos miasmas dele. Então veja, nós não estamos sozinhos. Nós precisamos dominar a nossa vontade, o nosso pensamento, para a ação não ser maléfica. É isso que nós precisamos fazer. Então, nós estamos aqui hoje dando essa orientação, que eles influenciam em nossa existência mais do que possamos imaginar. Geralmente, quando a gente entra num processo de subjugação, são eles que nos dirigem. A nossa vontade já deixa de existir. Então vejam a importância de fazermos a parte que nos cabe. Não basta vir fazer desobsessão e não mudar o nosso pensamento, as nossas vontades, as nossas ações. É vencer a nós mesmos, não é vencer ao inimigo que é obsessor nosso. Dele, nós devemos transformá-lo em um grande amigo. Parece uma incoerência. Como é que eu vou amar uma pessoa que me faz o mal? Mas a mensagem vem do Cristo: perdoai para que possais ser perdoados. Então, se nós seguirmos ao Cristo de Deus, que aqui veio, que aqui se encontra, a nos mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida para chegarmos até Deus. Então vamos fazer a nossa parte. Não vamos deixar na mão de todos os médicos que aqui trabalham, porque todos nós temos imperfeições, temos nossos vícios e precisamos também, durante esse trabalho, ter a mente livre para que possamos auxiliar realmente a todos que aqui se encontram. Então vamos fechar nossos olhos, vamos elevar o pensamento a Deus nosso Pai, agradecendo pela oportunidade que nos confere nesta noite de estarmos unidos e reunidos em nome de Jesus. E peçamos a todos que aqui se encontram, para que a nossa mente, para que a nossa vontade esteja voltada para todos os espíritos encarnados e desencarnados que aqui se encontram. E que a nossa irmã, que eu tenho como uma grande filha do coração, Carla, receba do alto fluidos benéficos e salutares. Assim sendo, damos por iniciada a nossa reunião, gozando da plenitude da santa e divina paz do Mestre dos Mestres, Jesus. E assim seja. Carla Júlia. Muito boa noite a todos. Boa noite. Nós
nós trouxemos uma proposta diferente para a noite de hoje, porque assim temos combinado com o Leandro. Uma vez que nós já estamos ministrando esse tipo de palestra no Estado, eu quis fazer a junção do livro Gestão da Emoção de Augusto Cury com a doutrina espírita. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Afinal de contas, nós não vamos esgotar esse tema, é impossível esgotá-lo. Ele é extremamente vasto, é muito profundo, mexe com as nossas emoções. Por que Augusto Cury fez esse livro? Porque ele observou que no ambiente de trabalho existe uma desenergização mental, um desgaste emocional muito além do necessário. E esse desgaste emocional se dá em decorrência de um ambiente altamente degradante e predatório. Essa competição exacerbada entre as pessoas leva a que nós cada vez mais nos amesquemos nas nossas condutas, nos nossos sentimentos e, por que não dizer, nos nossos pensamentos. Então, gerir emoções não é algo tão simples e tão fácil. Se nós fôssemos adultos mais bem educados no âmbito das emoções, com certeza nós não enfrentaríamos tantos dissabores e vicissitudes na área da emoção. Dificilmente nós encontraremos pessoas muito bem resolvidas na questão das suas próprias emoções. Nós trouxemos esse pensamento de Chico Xavier através de Emmanuel. Aliás, Emmanuel, através de Chico Xavier, dizendo que o lar é uma escola em que somos na terra aprendizes e professores uns dos outros. Todos nós somos aprendizes. Todos nós cometemos muitos erros. E cometemos erros muitas vezes sem ter a devida noção da gravidade desses erros. Muito mais do que perversidade, nós somos ignorantes. E esse nível de ignorância nos leva a cometer esses erros reincidentemente. Então, se todos nós somos aprendizes, nós estamos ainda galgando alguns degraus em termos de maturidade espiritual. Muitas dessas emoções são extremamente desequilibradas e nós não sabemos lidar com elas. Somos intempestivos, impulsivos, agredimos, ferimos, marginalizamos, humilhamos, boicotamos, subutilizamos as pessoas com as quais nós convivemos. Não é raro nós encontrarmos pessoas adoecendo no ambiente de trabalho. Não é raro nós encontrarmos pessoas profundamente infelizes e doentes emocionalmente. Claro que esse tema ele também se reporta não só ao ambiente de trabalho. Nós somos um homem integral. Então, se nós somos um ser integral, tudo isso nós levamos para onde nós encaminhamos e para com quem nós convivemos. A nossa visão sobre o outro normalmente é extremamente pequena. A nossa visão não define quem é o outro. E aí Augusto Cury vem nos trazer lições memoráveis que nós vamos apresentar na noite de hoje. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Muitas vezes nós amamos, mas amamos com toda a nossa carga doentia emocional. Em nome do amor, aprisionamos o outro. Em nome do amor, humilhamos essas pessoas que nós amamos. Não é raro acontecer que a mesma pessoa que nos faz sorrir é a mesma que nos faz chorar. Então, nós precisamos crescer no conhecimento e no amor. Muito mais do que inteligentes, nós precisamos de pessoas sábias. Pessoas inteligentes são aquelas que acumulam informação. Pessoas sábias são aquelas que aplicam conhecimento. Não adianta ser um repositório de conhecimentos e esses conhecimentos não ter aplicabilidade na minha vida pessoal. Eu preciso aprender a quebrar meus paradigmas. Esse enrijecimento de valores, de crenças, me leva muitas vezes a excluir e não a incluir. O desafio para nós que somos espíritas é a inclusão.
Quando nós excluímos alguém, partimos do pressuposto que somos melhores do que essa pessoa. Quem somos nós para avaliarmos a estatura moral do outro? Então, na inclusão eu incluo, eu aproximo, eu agrego, eu cuido, eu valorizo. Na exclusão, eu trabalho com a indiferença. Na exclusão, eu machuco. Na exclusão, eu simplesmente persigo. A nossa proposta é outra. Nós somos espíritas. Reconhece-se o verdadeiro discípulo do Cristo pelo amor que ele tem aos demais discípulos. Não é possível que nós permaneçamos enrijecidos, engessados por esse egoísmo doentio. Eu não consigo expressar amor, eu não consigo demonstrar amor, e quando eu demonstro, eu cobro na mesma medida que eu estou a dedicar a essa pessoa. Isso não é amor, isso é troca. Eu estou negociando até que ponto eu posso ser beneficiada ou não pelo amor do outro. Nós estamos numa escola, a oportunidade é essa de aprendermos a amar as pessoas. Não é fácil o amor incondicional. A tecla do interesse vai na contramão do amor incondicional. Eu só amo fulano, beltrano, na medida que fulano e beltrano possa me recompensar. Quando ele já não mais atende às minhas necessidades, eu simplesmente o abandono, o descarto, o excluo, porque ele não me é mais interessante. Vejam a que ponto nós estamos trabalhando as nossas necessidades emotivas e afetivas. E isso transborda para o ambiente de trabalho. Normalmente, nosso ambiente de trabalho é desumanizado. As pessoas são mensuradas pelo quantitativo de metas a serem atingidas, mas não por serem seres humanos. Não é por um acaso que a doença de Burnout, outros chamam de burnout, é uma doença que hoje é reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho, pela Organização Mundial da Saúde, como a principal característica do meio de trabalho. As pessoas chegam a um nível de esgotamento psicoemocional, culminando na inutilização da mão de obra. É isso que nós estamos fazendo uns com os outros no ambiente de trabalho, um ambiente altamente competitivo. Nossa sociedade é altamente competitiva, mas eu tenho que ganhar sobre o outro, eu sou mais bonita do que o outro, eu sou mais inteligente do que a outra pessoa. Nós não estamos num ranking de competição. Cada um tem o seu mérito, o seu valor. Nós somos criação divina. Não existe uma Carla Júlia igual a outra Carla Júlia. Cada um de nós tem a sua identidade própria, tem o seu valor próprio. Nós temos que ocupar o nosso espaço. Se prepare que eu falo muito, viu? Quem você deletaria? Aí começa o Augusto Cury, viu, Cláudio? Você deletaria alguém, Cláudio? E Fernanda? Essa é uma pergunta que eu tenho feito no Estado. Quem você deletaria? Você deletaria alguém da sua vida? O que faz com que a gente deseje deletar alguém? Hein? Decepção, frustração, traição, angústia, sentimento de tristeza, de mágoa, de ressentimento. A lista é enorme. Alguma coisa essa pessoa fez para que nós desejemos que ela seja excluída da nossa vida afetiva. Não é assim? E aí ele faz uma consideração interessante, viu, Cláudio? Se nós começarmos, Cecinha, pessoal, a gente tem que rir, porque o tema mexe. Se a gente começar a excluir as pessoas que de alguma forma nos decepcionaram, conscientemente ou inconscientemente, quem vai restar no final da lista? Nem eu. Porque eu me decepciono. Quantas vezes eu choro? Quantas vezes eu me pergunto, não é possível, Carla Júlia Marcelino, desde os 16 anos no movimento espírita, ainda é esta coisa que é. Os espíritos dos carros têm que ter muita paciência, não é não, querida? Você fez meu mapa astral hoje. Os carros botando freio, Carla Júlia. Então veja,
A melhor maneira de nós desculparmos os erros alheios é reconhecer que somos humanos. Se nós somos humanos, somos falíveis, erramos. A mãe perdoa infinitamente os filhos, não é não, Fernanda? Infinitamente as agressões, o mau humor, a ausência da presença, a falta de caridade, falta de amizade, tanta coisa a gente perdoa. O coração de mãe é maior do que ela própria. Não é assim? Mas somos intolerantes com o nosso próximo. Esquecemos que nós cometemos erros graves também. Eu estava assistindo, eu recomendo a vocês aquela série Os Milagres de Jesus, e confesso que chorei várias e várias vezes assistindo aquela série. Por onde o Cristo passou, ninguém permaneceu o mesmo. Porque a cura dele não era a cura material, era a cura da alma. Nós somos doentes emocionalmente. Nós. Você também, Paulo? Nós somos doentes, oscilamos emocionalmente. Acordo bem hoje, basta uma contrariedade para que Carla Júlia se revele na irritação que ela tem. E olha que eu sou irritável, viu? Imagine como nós somos oscilantes no mesmo dia, que dirá na nossa vida emocional. Se nós somos seres humanos capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros, que nos diz isso André Luiz através de Chico Xavier. Talvez nós possamos cometer erros mais graves do que aqueles que apontamos no outro. A quem muito for dado, muito será pedido. E ai daquele que faz uso da palavra na tribuna espírita, tem uma nuvem de testemunha, testemunhando o que nós estamos dizendo. Cuidado para não nos tornarmos e nos transformarmos em falsos profetas no movimento espírita. Isso é uma cobrança muito, muito grande. Quando eu fiz a leitura desse livro, eu passei um mês estudando ele, viu, Cláudio? E aí, um momento eu disse, agora eu me desafio a aplicar o que eu aprendi nesse livro. Porque não é possível que num mês só, fazendo 15 palestras no estado, eu não aplique esse conhecimento que eu estou dizendo para as pessoas. Seria uma falsa profeta. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz. E aí ele nos pergunta agora, qual é a sua idade emocional? Licença. Carol, qual é a idade emocional? Depende. Se eu estiver bem agora, posso me considerar com 30 anos. Estou até com trancinha aqui, né? Se eu estiver muito triste, estou com 80 anos. O estado emocional é volúvel, impermanente, instável, a depender das nossas emoções. Posso acordar muito bem e dormir muito mal no mesmo dia. Qual é a nossa idade emocional? E aí ele vem com uma frase que eu achei perfeita. Não é a emoção que gera o pensamento, é o pensamento que gera a emoção. Se eu me lembrar de um fato que me foi extremamente prazeroso, que me impactou positivamente, qual é a sensação que eu sinto? Bem-estar, alegria, saudade, encantamento dessa lembrança. O inverso acontece também. Se eu me lembrar de um fato que me causou angústia, meu coração fecha, me gera mal-estar pela lembrança. É o pensamento que gera a emoção, não é a emoção que gera o pensamento. E aí, estudei no Livro dos Espíritos, pergunta 361, porque o objetivo é fazer a pactuação entre Augusto Cury e o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita. De onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Olha aí que pergunta interessante. Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos? Os demais leiam. Obra básica da doutrina espírita.
são as do Espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Quanto mais puro seja esse Espírito, mais ele é propenso ao bem. Maior facilidade ele vai ter de amar as pessoas, de ajudar as pessoas. O pensamento dele vai ser em torno da coletividade. Mas eu não consigo amar a coletividade se eu não amo uma única pessoa, porque é contraditório. Eu preciso aprender a amar uma pessoa para poder amar a coletividade. Então, a amplitude da capacidade de amar é proporcional à moralidade desse mesmo ser. E aí vem agora uma mega técnica de Augusto Cury. Pessoal, esse livro dele se recomenda para toda e qualquer capacitação na esfera das relações de trabalho. Reeditar e reconstruir a memória. Ele nos alerta que nós temos uma memória, e essa memória, salvo nas doenças de Alzheimer, está viva lá, está registrada. Quantas vezes nós reagimos diante de uma lembrança que está guardada no nosso inconsciente e que não temos consciência? Estamos novamente sofrendo a mesma tecla que aconteceu alguns anos atrás. E nós não compreendemos por que estamos reagindo e não agindo. Vejam como é profundo isso aqui. Reeditar e reconstruir a memória significa que você não vai deletar essa memória. Você vai abrir novas janelas, novas experiências positivas. Quem vivenciou desamor a vida inteira vai ter dificuldade de acreditar no amor. Não é assim? Quem passou pela exclusão afetiva o tempo todo, como vai se sentir incluído? Vai enfrentar resistência? Reeditar janelas traumáticas ou reconstruir janelas saudáveis. Eu não posso me libertar de um passado que se torna presente se eu não me oportunizo no presente atual experiências completamente diferenciadas do passado que me geraram traumas. Todos nós, em graus variados, temos traumas. Temos situações absolutamente que não foram administradas convenientemente. Alguma coisa temos a nos arrepender de um passado mais próximo, mais remoto. Reciclar o lixo da memória significa modificar pensamentos perturbados, de conotação perturbadora, por novos pensamentos. Para que a luz predomine, as trevas têm que sair. Se eu estou muito triste, a tristeza me domina. Tudo é um ponto de vista. Estou passando por um processo de perda muito grave, não sei lidar com a perda. Mas talvez a perda seja necessária para a minha maturidade espiritual, para o meu amadurecimento emocional. Então, reciclar a nossa memória é retirar os pensamentos que reincidentemente insistem em se fazerem presentes na nossa memória. Nós somos nocauteados todos os dias por pensamentos doentios. Nós somos impregnados diariamente por maus pensamentos. É uma luta tenaz. É o combate que nós temos que realizar. E é um combate oculto. Para eliminar o desânimo dentro de mim, eu tenho que orar muito a Deus. E tenho que ter olhos para enxergar um outro viés que não seja aquele que está impregnado na minha mente, no meu psiquismo. E aí nós temos os clichês mentais que André Luiz fala muito bem em sua obra. E aí Augusto Cury nos fala sobre uma técnica de pensar antes de reagir. Todas as vezes que eu não penso, sou movida pela emoção. E na emoção não existe a razão. Nós temos que ter cuidado porque a emoção tem que andar de mãos dadas com a razão.
Eu tenho que medir as consequências de como eu ajo, do que eu falo, ou do que eu deixo de dizer e deixo de fazer. Uma outra técnica que ele nos alerta é não reagir pelo fenômeno de ação e reação. Bateu, levou. Se fizer comigo, paga. Nós somos ou não discípulos do Cristo de Deus? Até há pouco tempo atrás poderíamos agir assim. Agora não mais. Não foi isso que o Cristo nos ensinou. Prestem bem atenção. Quando Cristo estava sendo crucificado, o que foi que ele falou? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos a extensão dos nossos erros. Pai nosso que estás nos céus, tende piedade. Nós somos doentes, nos crucificando uns aos outros. Quando eu crucifico o meu próximo, crucifico o Cristo de Deus. Bondade e generosidade é uma conquista. Não posso permanecer a mesma Carla mesquinha. Não posso permanecer a Carla egoísta, individualista, que não mede as consequências, que não ajuda, que não estende a mão, que não sabe zelar, não sabe cuidar do outro, que não sabe amar. Se assim eu proceder, estarei prestando desserviço à doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos não precisa de Carla, a Carla precisa da doutrina dos Espíritos. Né, Cláudia? Eu preciso estar aqui dentro do centro, porque sou doente da alma. Nós somos doentes da alma. Então, se eu estou no nível de reagir, o nível de violência dentro de mim é incomensurável, vem à tona, de forma abrupta, impulsiva, intempestiva. Quando menos perceber, eu estou agredindo o outro. Não podemos falar de paz quando a violência está internalizada na nossa vida emocional. Eu tenho que me pacificar espiritualmente. Me pacificar espiritualmente não significa ser passivo. Se pacificar espiritualmente significa não ser instrumento da violência. Significa ter consciência da responsabilidade do que você fala. Consciência da responsabilidade de como você age. Se colocar na condição do outro. E a outra técnica que ele nos chama a atenção, isso é obscuro, viu? Não estou inventando, não. Exaltar a pessoa que erra antes de exaltar o erro dela. Vejam que generosidade. Carla Júlia errou com Cláudio. Cláudio, se tiver o coração generoso com Carla Júlia, vai me abraçar. Vai me chamar minha filha, adoro que ele me chama minha filha. Minha filha, você não acha que você poderia ter agido diferente? Olha, quanta ternura, quanto carinho em me alertar. É diferente de chegar e dizer, Carla, você é espírita desde os 16 anos errando desse jeito? Eu estou enaltecendo o erro. Carla Júlia não é o erro é transitório em Carla Júlia. Carla Júlia é muito maior do que o erro. Muito maior. Nós somos maiores do que os nossos erros. Se não fosse assim, o Cristo não teria enviado o Consolador prometido para todos nós. Enquanto me fixo em 1% do erro que o outro comete, esqueço de me lembrar dos 99% que ele vivenciou, inclusive comigo mesma. Então eu tenho que modificar meu olhar sobre essa pessoa. Tenho que exaltar a pessoa e não exaltar o erro dela. E aí Emmanuel nos diz, o troco do silêncio é uma bênção de paz. Se eu não sou capaz de utilizar a palavra para o bem, silencio. Eu devo silenciar. Muitas vezes é preferível silenciar do que falar, não é? E aí vem outra técnica. Quem é infiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Sou infiel à minha consciência, sou um prisioneiro, uma prisioneira dessa consciência, desses valores. Outra técnica, contemplar o belo. Quando eu contemplo o belo, minha alma se encanta pelo belo. Fica enternecida pelo belo. Preenche o meu campo mental. Então eu começo a ter olhos para enxergar a beleza que a vida possui.
encantar-se com a existência, por motivo nenhum, por ninguém, deveremos viver no desencanto. Como existem tantas pessoas desencantadas? Sabemos o quanto é difícil passarmos por momentos de profunda turbulência, mas nós estamos passando porque temos condições de passar. Se assim não fosse, não passaríamos. Outra técnica que Augusto Cury nos alerta: ser altruísta, o prazer de se doar. Quando nós fazemos o bem, nos sentimos profundamente bem. Semana passada eu quase que choro com uma pessoa, viu, Fernanda? Que reação maravilhosa. Uma pessoa que perdeu tudo agora, recentemente, nas chuvas de Olinda, morava perto do rio. Quando se acordou, a água estava na metade da parede. Mal teve tempo de simplesmente conseguir levantar a geladeira, perdeu tudo. E ela é arrimo de família. Quando ela recebeu aquela doação, parecia uma criança, eu vi com ela e chorei também. E sabe o que ela disse? É incrível a generosidade do ser humano. Disse: eu vou dividir essa doação com a minha vizinha que não tem nada também. Vejam, se nós pudéssemos doar o nosso supérfluo, quanta felicidade geraríamos nas pessoas que não têm o necessário para viver. Na ausência do necessário, ela ainda queria dividir com a vizinha. Isso é bondade, é generosidade. Era ela que estava me dando a lição. Né, Cláudia? Ela que estava dando a lição. Nós encontramos muita generosidade, muita bondade nas pessoas mais humildes, mais simples. Toda a impregnação nossa do supérfluo nos pesa sobremaneira. Se nós pudéssemos eleger uma família para ajudar sempre. Se nós pudéssemos fazer o bem todos os dias. O bem da palavra, o bem através do silêncio, o bem através do abraço, o bem através da oração, o bem através da compreensão, o bem através do olhar que vai além das palavras que nos são ditas. Nossa vida seria um luar. Não conheceríamos o deserto afetivo. Seria justificada pelo bem que compreendemos como essência da nossa vida. Pensar como humanidade, quanto mais irrigamos a emoção dos outros, mais expandimos a nossa capacidade de nos encantar com a vida. Quem está dizendo isso é Augusto Cury. Todos os lugares por onde nós passarmos, com as pessoas que nós convivermos, podemos fazer o bem. Fazer o bem faz bem, segundo Solange de Souto, lembra, né, Cláudia? E aí vem a outra técnica: doar-se sem esperar contrapartida. A construção da liberdade emocional. Quem você já frustrou? Quantas pessoas nós já frustramos? Né, Cris? Quantas pessoas nós já frustramos e não temos nem consciência da intensidade da frustração que geramos nessas pessoas? De que tipo de população carcerária você faz parte? Da física ou da emocional? Ainda permaneço uma prisioneira emocional e mental das lembranças e sentimentos negativos e doentios que eu carrego dentro de mim? Nelson Mandela, ultrapassando os muros do presídio, após 28 anos de prisão, ele expressou a memorável frase: enquanto a amargura e o ódio me dominar, serei prisioneiro mesmo livre das grades. A proposta é nós nos libertarmos dos grilhões que nos aprisionam. Todo sentimento negativo é um grilhão, uma algema que me faz retroagir quando eu deveria seguir adiante. A mais saudável liberdade é a liberdade mental. Na minha mente eu posso alçar um voo maravilhoso. No meu campo mental eu posso ir muito além dos limites físicos. E se nós formos médios de desdobramento, é que a gente vai ver, né, César? Tá certo? Então nós temos a condição de nos libertar da mesquinhez, da pequenez,
da limitação e nos tornarmos seres um pouco mais de luz. E aí eu botei essa criança, que eu adoro essa foto, tirei lá no Facebook, porque é o sentimento, né? Na verdade, nós somos crianças espirituais, crianças que caem, choram, quando ganham pirulito se lambuzam, quando não ganham pirulito choram porque não ganharam. Nós somos crianças. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos, pergunta 843, livro dos Espíritos. Pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Olha aí, novamente o livro dos Espíritos. E aí voltamos para Augusto Cury, outra técnica que ele nos alerta. Ter estabilidade emocional. Talvez o maior desafio que nós temos aqui nessa existência é ter a estabilidade emocional. Essa estabilidade emocional é consequência de uma rígida disciplina. Primeira disciplina, segunda disciplina, terceiro lugar, disciplina. Autodisciplina. Eu não vou agredir o outro. Eu não me sinto feliz agredindo o outro. Eu não vou utilizar a palavra para agredir o outro. Eu não vou mentalizar negativamente o outro. Eu vou me libertar disso. Coragem para enfrentar os riscos, pois sem os riscos nós nos encarceramos na masmorra do tédio. Quantas vezes a nossa vida é um tédio? Nessa assim, quantas vezes parece que um dia é igual a outro dia? Nada muda. Eu não tenho olhos para enxergar além do quadrado que eu estou. Por isso que minha vida é um tédio. Não sinto prazer, não sinto alegria. Não sou motivada, não sou estimulada, não me motivo. Então nós temos que enfrentar os riscos porque nós não temos segurança de absolutamente nada. Minha sogra desencarnou agora há um mês, eu fiquei estupefata com a desencarnação dela. Quem aqui conheceu Sara? Vivia sempre aqui na primeira fila, não é? Sofri muito, porque para mim era a segunda mãe. Eu amava muito ela. E diante daquela pessoa que eu amava tanto, eu perdi um referencial. Um referencial que muitas vezes a gente não demonstra. O esposo dela, meu sogro, está agora um mês na minha casa, fazendo a reforma do apartamento dele. Totalmente dependente emocionalmente. Uma pessoa já de 80 e poucos anos. E aí eu me coloco na condição dele, me coloco na condição de todos os seres humanos dependentes emocionalmente. Nós vamos passar por isso mais adiante. Na nossa velhice, quem vai cuidar de nós? Não é? Será que alguém vai ter a paciência de nos escutar? Alguém vai ter a delicadeza de nos oferecer um pedaço de bolo? Trocar nossas fraldas? Forrar nossa cama? Mudar as nossas toalhas, os nossos lençóis? Vejam, nós somos levados ao chamamento da testemunha. Nós temos que testemunhar. Fazer o bem a qualquer pessoa em qualquer momento da sua vida. Se eu não for capaz de fazer o bem agora, eu não serei capaz de fazer mais adiante. E mais adiante eu posso precisar de outra pessoa. Na velhice, nós somos muito mais dependentes do que nós gostaríamos de ser. Não é possível que nós achemos que não temos nada a ver com as pessoas que precisam de nós em algum momento da vida. Certo? Então, humildade para valorizar as vitórias e generosidade para exaltar os derrotados. Generosidade. Essa palavra está vindo muito forte ultimamente. Generosidade e bondade. Eu preciso ser mais generosa. Eu preciso desenvolver a bondade. Hoje eu estou jovem. Amanhã eu posso estar em cima de uma cama. E eu vou precisar da generosidade e da bondade do outro, mesmo que seja temporariamente, transitoriamente. Capacidade de se rebentar no caos, quando o mundo desaba sobre si. Quem de nós não passa por desabamentos emocionais? Parece que se tira o chão dos nossos pés, não é? Mas capacidade de se reinventar.
Ora, o sofrimento ele pode nos auxiliar muito, nos tornando pessoas mais amadurecidas, melhores do que nós somos. E aí eu trouxe uma palavra de Emmanuel através de Chico Xavier. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. Quem se ilumina vibra e sente, não é omisso. Não lava as mãos como Pôncio Pilatos. Não transfere para o outro a responsabilidade que lhe compete. Não é a pessoa indiferente diante da dor do outro. Você está sendo chamado para ajudar, mesmo que seja nesse único momento agora. Ajude enquanto é tempo. A responsabilidade é sua. Você não é insubstituível na obra de Deus, mas você é necessário. Então, se nós não sabemos ainda a importância da autoiluminação, precisamos descobrir. É para isso que estamos no movimento espírita. E aí, novamente, Augusto Cury. Autoconsciência. É interessantíssimo isso que ele coloca para nós. Quanto à essência, quem sou? Quem somos nós? Quanto aos conflitos, que traumas me assombram e me controlam? Me controlam ao ponto de gerar infelicidade. Me controlam ao ponto de gerar limitações afetivas. Quanto às relações sociais, quem eu preciso resgatar? Quem ficou lá atrás que eu não soube me conduzir? E que hoje, mais consciente, mais responsável, mais amadurecida, eu preciso resgatar essa pessoa? A quem eu devo pedir desculpas? Fantástico, isso eu achei fantástico, não é? Está gostando, Fernanda? Interessante. A quem eu devo pedir desculpas? Quem foi que eu roubei a esperança no passado e hoje preciso resgatar no presente atual? Onde eu falho? Com quem eu estou falhando? A quem eu estou agredindo? A quem eu estou prejudicando? Eu preciso pedir desculpas. Se eu não sou capaz de fazer isto agora, continuarei magoando por muito tempo. Chegará um ponto que encontrarei a solidão pela incapacidade de amar. As pessoas profundamente solitárias são incapazes muitas vezes de amar. Porque o amor vai além da esfera familiar. Quanto à eficiência profissional, tenho foco e disciplina. Nós não nascemos para ser pessoas mais ou menos. Nós nascemos para sermos pessoas de bom coração, com generosidade, com bondade, com humildade, com altruísmo. Se eu não sou isso, eu tenho que ter como meta isso. Felicidade é o estado da alma. Não adianta eu estipular a meta da felicidade quando eu não sinto a felicidade. Então eu posso ser feliz simplesmente conversando com o Cláudio, né, Cláudio? Nesse momento, né, Cláudio? Meu queridinho. Ele pode me transferir a felicidade dele. Eu posso me sentir plena nesse momento com ele. Mas nós queremos uma felicidade permanente. Estamos no mundo impermanente. Se estamos no mundo impermanente, como queremos uma felicidade permanente? Temos que nos esforçar para termos ao máximo momentos de felicidade que se multipliquem, mas nós seremos acicatados pelas provas e expiações ainda desse mundo. E aí, novamente, Chico Xavier, o mais difícil é ajudar em silêncio. Aquele que faz propaganda da ajuda está querendo colher os louros do que fez. A verdadeira caridade é a desinteressada, oculta. Eu não tenho que propagandear o que eu faço. Amar sem criticar. E aí eu queria me deter nesse item agora. Augusto Cury nos fala que existem 3 palavras que detonam qualquer relacionamento, em qualquer nível: julgamento, crítica, cobrança. Quando eu julgo, me considero superior àquele julgado. Quando eu critico,
Não aceito a outra pessoa como ela é. Quando eu cobro, simplesmente me posiciono num patamar muito superior a outra pessoa cobrada. Se eu quiser explodir um relacionamento, eu julgo, eu critico e eu cobro. Lembrem-se, viu? Vou repetir, tá certo? Isso me impactou, viu? Julgamento, crítica, cobrança. Se eu tornar minha relação neurótica, diariamente pelo julgamento, pela cobrança e pela crítica, vou explodir esse relacionamento. E não sei por que perdi essa pessoa que eu dizia amar. Amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. Mas é muito difícil isso, né, Cláudia? É um desafio. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência. A paciência é prudente. E aí eu recomendo um livro de Leon Denis, um clássico da doutrina espírita. Um dos trechos mais belos que ele tem no livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala sobre querer, poder e amar. Nós queremos, nós podemos e muitas vezes não amamos. Para você amar na plenitude alguém, você tem que conjugar os verbos querer, poder e agir. Quem ama, age. E agora vem o ponto principal do livro dele, no nosso ponto de vista: o automapeamento. A área de recursos humanos de toda e qualquer organização, pública ou privada, deveria se capacitar em fazer este automapeamento dos seus funcionários. Primeiro item da lista: timidez. Até que ponto a sua timidez está sendo um grande obstáculo na sua vida? Me lembro que com 18 anos de idade, a primeira vez que me chamaram para fazer uma palestra em público, Pai Nosso. Você sabe essa história, César? Isso é uma lembrança que me traumatizou. Pessoal, vocês não têm noção, eu esqueci o Pai Nosso pela metade. A minha timidez, triste. Uma timidez tão grande que bloqueou a minha garganta. Eu não consegui. Eu sabia fazer um Pai Nosso. Quem não sabe fazer um Pai Nosso, todos nós sabemos. Não consegui terminar. 18 anos, queridos. 18 anos. Fui pega surpresa. E aí alguém completou a prece. E aí eu disse: nunca mais na minha vida eu vou me bloquear desse jeito. Eu era tímida ao extremo. Me chamavam de Santa. No primário ginásio, Santa Carla, coitada de mim. Mas era timidez bloqueia completamente. Autopunição. Quantos de nós estamos nos autopunindo, hein? Por alguma coisa que fizemos ou que deixamos de fazer? E aí nós nos massacramos, não é? Sentimento de culpa, claro, sentimento de culpa anda de mãos dadas com a autopunição. Sentimento de vingança. Em algum momento eu posso ter tido sentimento de vingança contra quem quer que seja. Complexo de inferioridade. Nós temos complexos de inferioridade? As mulheres são chegadas a isso. Não é assim? Nem sei. Ciúme. Eita, esse é nosso aí, né, Cláudia? Ciúme. A pessoa ciumenta inferniza-se. Mas se não bastasse o alto inferno, ela inferniza o objeto do ciúme dela. Certo? É muito difícil uma pessoa ciumenta viver na paz. Porque ela acredita no cenário mental que ela está elaborando. Fragmentação de autoestima, tudo a ver com o complexo de inferioridade. Fobias. Baixo limiar para frustrações. Nós estamos no mundo ocidental, numa civilização ocidental. Nós não fomos preparados para enfrentar as perdas, para enfrentar os conflitos. Nós somos levados ao sucesso o tempo todo. Mas o que é o sucesso? Depende. A felicidade para alguém que está no Zimbábue, no país Zimbábue, um país africano, cujo 85% da população não tem acesso à água encanada, a felicidade pode ser ter água encanada.
A felicidade para alguém paralítico pode ser andar. A felicidade para o cego pode ser enxergar. A felicidade para quem está na UTI pode ser a prorrogação da vida. E nós nos consideramos infelizes tendo tudo isso. Irritabilidade, impaciência, flutuação emocional. Claro, se eu sou uma pessoa irritável, sou impaciente, sou intolerante, sou uma pessoa que flutua emocionalmente. Dificuldade de pedir desculpas e agradecer. Nós temos essas dificuldades. Porque quando eu peço desculpas, eu estou admitindo e reconhecendo que eu tive um erro, cometi um erro. Angústia, impulsividade, ansiedade e depressão. Quem disse que tristeza não mata? Quem disse que essa sobrecarga de sentimentos de conotação perturbadora não afetam diretamente na qualidade de nossa saúde? Mau humor. Ninguém merece o nosso mau humor. Ninguém, nem nós. Concordam? Então vamos aprender a sorrir. Sorrir faz um enorme bem. Vamos rir, inclusive das nossas falhas. Que tal? Todo dia eu estou rindo da besteira que eu faço. Pessimismo. Somos pessimistas. A pessoa que tem mau humor, ela geralmente é pessimista. Doenças psicossomáticas, já falamos. Transtornos alimentares. Pessoal, a lista é muito grande. Vejam como nós precisamos de um tratamento. Dependência química. Eu posso não ser dependente quimicamente, mas sou dependente emocionalmente do outro. Olha aí. Amar não é ser dependente. Eu não posso transferir a minha felicidade responsabilizando o outro pela minha felicidade. Quando eu transfiro a responsabilidade, me isento da parcela de responsabilidade que eu tenho nessa minha autoconstrução. Transtorno obsessivo compulsivo, conformismo. Às vezes somos muito conformistas. Não, mas Deus quis assim, eu vou ser eternamente infeliz, então a fazer o quê? Coitadismo, eu sou vítima do destino. Nós não somos vítimas do destino, nós não somos vítimas do acaso. Nós construímos a nossa história, somos roteiristas e protagonistas desse filme que nós estamos rodando todos os dias. Cada dia é uma página do nosso livro, uma folha em branco nos é dada. O que eu estou registrando nessa folha em branco? Eu deveria estar registrando uma história que eu possa no futuro me orgulhar. Mas para registrar uma história que no futuro eu possa me orgulhar, eu tenho que amar muito. Porque sem amor, que história nós teremos para contar para o outro? E o final desse capítulo, o final dessa história, como será? Necessidades neuróticas. Nós neurotizamos as nossas relações. E por que neurotizamos as nossas relações? Porque somos seres neuróticos. Egocentrismo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O outro fica no final da fila. Será? Individualismo, o egocêntrico é extremamente individualista. E aí vem a tecla número 27, que essa tecla é muito séria. O autoabandono. Eu estou me abandonando, nós estamos nos abandonando. Muitas pessoas se abandonam porque se sentiram abandonadas. Como consequência, caem na tristeza, no desânimo, no pessimismo e tornam-se pessoas autoabandonadas. É a autossabotagem. Estou me autossabotando. Não me permito não me permito ter momentos de alegria. Acho que eu não mereço porque não sou amada. É impressionante o desamor que hoje se alastra. Nós que trabalhamos na consulta, nós identificamos como as pessoas precisam ser amadas. Elas precisam de muito amor. Precisam mesmo de muito amor. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra na Casa dos Espíritas. Todo domingo, eles têm um trabalho coletivo com várias comunidades da área metropolitana de Recife, pessoas extremamente humildes. E ali eu fiz uma dinâmica e tive a oportunidade de ouvir um depoimento que me comoveu profundamente. Um rapaz tinha sido preso,
foi levado a um sistema penitenciário e no sistema penitenciário encontrou alguém que estendeu a mão a ele. E os dois estavam lá naquela reunião. Nós tivemos a oportunidade de chamar um deles para homenagear alguém. Ele homenageou o amigo. E eu vi lágrimas nos olhos daquele homem. A emoção da amizade. Que nós deixemos boas lembranças nas pessoas com as quais nós convivemos. E eu não posso deixar uma boa lembrança se não for pelo amor que eu dediquei a essa pessoa. Não é assim? Um amigo é um tesouro que não tem dinheiro que pague. Mas o amigo é aquele que se faz presente. O amigo é aquele que se faz presente não nas farras, mas no momento da dor. O amigo é aquele que se faz presente no seu sofrimento. Porque amigo de farra todos nós temos. Mas amigos que lá estão dedicando o seu tempo para abraçar, para escutar o desabafo do outro, para cuidar do amigo, são raros. Nós espíritas temos o dever de sermos bons amigos uns dos outros. Não é assim, Paulo? Bons amigos. Porque o amigo só ergue. O amigo consola. O amigo transmite esperança. O amigo é o lenitivo que suaviza a dor do outro. Só eu estar na presença de um amigo verdadeiro, esse amigo me emociona. E eu não me sinto mais sozinha diante da presença desse amigo. Seja amigo de uma pessoa e você será capaz de ser amigo de várias outras pessoas. Porque o amor está dentro de você, mas amigos e amigos. E a gente tem que ter cuidado com essas amizades. O amigo passa pela reciprocidade e pela verdade. O amigo passa pela bondade e pela generosidade. O amigo é aquele que se faz presente, anjo de Deus na sua vida. Então, se nós precisamos dos nossos guias espirituais, nós precisamos dos nossos amigos também. Até para nos convidar para tomar um cafezinho, um capucino, que eu adoro. Capucino. Vamos lá. Solidão social, já falamos. Inveja sabotadora, isso é doentio, não é? Eu invejo o sucesso do outro, eu invejo o brilho do outro, eu invejo a beleza do outro, eu queria estar no lugar do outro. Por quê? Você não sabe a cruz que o outro carrega. Por que você está invejando uma situação que você não conhece? Seja você. Seja você e não inveja a felicidade de ninguém. Por isso que é chamada de inveja sabotadora. Sofrimento por antecipação. Eu estou sofrendo por uma coisa que nem aconteceu. Que eu não sei nem se vai acontecer. Estou vivendo no futuro quando eu deveria estar vivendo no presente atual. Excesso do passado, depressão. Excesso do presente, angústia. Excesso do futuro, ansiedade. Vamos retirar os excessos e viver simplesmente o presente atual. O passado já passou. Não volta mais. Ruminação de perdas e frustrações. Quanto tempo eu estou perdendo na minha vida ruminando o que não deu certo? Quanto tempo nós estamos perdendo nas nossas vidas ruminando os nossos fracassos, as nossas perdas? Continuaremos fracassados e continuaremos perdendo. Temos que reverter essa história. Cobrança excessiva. Nessa cobrança excessiva eu infernizo o outro. Nessa cobrança excessiva, eu imagino que o outro deva ser o exemplo de perfeição que eu não sou. Nessa cobrança excessiva, eu me torno intolerante. Em nome da verdade, cuidado com essa verdade. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós somos intolerantes com o outro. Enfim, o desafio para nos tornarmos pessoas melhores está no detalhe do dia a dia. São esses detalhes que nós somos colocados à prova. Se eu puder falar algo de bom, que eu fale algo de bom. Se eu puder disseminar boas mensagens, que eu dissemine boas mensagens. Uma pessoa uma vez me perguntou: você quer ser santa? Eu respondi: não. Estou longe de ser santa, pelo contrário.
A espiritualidade tem tanta misericórdia de mim que me colocou na casa espírita desde 16 anos de idade, mas eu tenho o dever de passar uma boa mensagem, mesmo que eu esteja chorando. Entenderam? Nós temos o dever de consolar, mesmo que estejamos em desconsolo. Isso não é santidade, é consciência. O dever da palavra, o compartilhamento do consolo, compartilhamento da esperança, passar só mensagens boas. De tanto eu falar que eu sou amor, um dia me tornarei amor, mesmo que não seja amor hoje. Sou amor, trago-te amor para que tu sejas amor. Sai baba. Sai baba. Sou amor, trago-te amor para que tu sejas amor. Nós não somos amor ainda, mas nos tornaremos foco de amor mais adiante. É para isso que estamos num vale de lágrimas, num planeta de provas e expiações, na bendita escola que é o planeta Terra, para aprendermos a lição definitivamente do amor que não aprendemos em tantas outras reencarnações. Muito obrigada pela tolerância de nos escutar na noite de hoje. Muita paz. E assim seja, minha irmã. Bom, após o banquete, só nos resta. Eu queria lembrar, ela falou tanto da amizade, que eu lembro de uma frase de Chico. Ele diz: amigo não é aquele que te enxuga as lágrimas, e sim aquele que não as deixa cair. Vocês são essa peça final dos trabalhos. Gente, vamos esvaziar as mentes agora de qualquer tipo de preocupação, de julgamento, de perdas, de doenças, de falhas e faltas, principalmente de amor ao próximo, deixamos de ter, consequentemente, conosco, porque tudo que deixamos de fazer pelo próximo recadará isso nas nossas costas, porque deixamos de ser amor, deixamos de ser luz. Então, agradecemos a Deus a oportunidade desta maravilhosa palestra de nossa querida irmã Carla, que possamos refletir sobre tudo isso que foi dito essa noite. Que Jesus esteja na nossa vida, no nosso caminho, hoje, agora e sempre, que assim seja. Senhor Jesus, após tão belas palavras, tão belos ensinamentos, resta-nos tão somente renovar os nossos agradecimentos por tudo que acabamos de receber pelo acréscimo da vossa divina misericórdia, e pedir a tua permissão para encerrar a primeira parte dos trabalhos desta noite, desejando a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, progressos espirituais. E assim seja.